Fala galera, bem-vindos a mais um Land Escuta Tech, um canal, um podcast onde você vai ouvir muito sobre executivos, muito sobre os técnicos, muito sobre como fazer a transição do técnico para o estratégico, muito de como os executivos que aqui vêm, sobre a estrutura deles, sobre o caminho que eles tiveram que percorrer para chegar onde estão. Né? A gente está recebendo uma galera muito pesada aqui, né, de grandes empresas, né, de grandes nomes. Eu sou fã de várias dessas brands que vêm aqui, né, e hoje eu tô aqui com o Bruno Tiburcio, que é o Head de Tecnologia da RAP. Então, galera, se inscreve aí no canal, olha isso, né, a gente tá trazendo o Bruno aqui, né, ele cuida ali da estrutura de tecnologia de cargo dentro da RAP, basicamente hoje um Head de Tecnologia na RAP reporta-se ao VP, né, é um diretor aí fora, né, em outras empresas, há uma estrutura diferente dentro da RAP, muito legal, inclusive. Bruno, muito bem-vindo, cara, além de Obrigado, Tech, cara. Escuta Tech. E antes de mais nada, da gente, de fato, começar a falar um pouquinho sobre mundo profissional, né, sobre tecnologia, sobre projetos, até mesmo sobre a RAP, Bruno. Fala um pouquinho de você, para a galera conhecer você, né? Fala um pouquinho de onde o Bruno vem, o que o Bruno gosta de fazer no dia a dia, né? O que você fez para estar aí. Me fala um pouquinho sobre você. Sim. Primeiramente, um prazer estar aqui. Fico empolgado de ter a oportunidade de contar um pouco da minha história, contar dos meus principais avanços de carreira. Eu acho que eu tenho um pouquinho de história aí que muitas pessoas vão se identificar e vão também se animar, tipo... às vezes a gente encara a carreira profissional como algo muito impossível quando você deseja crescer, quando você deseja ter resultados de fato palpáveis. Mas quando você faz um bom trabalho, aprende a se projetar, aprende a avançar e mostrar os resultados daquilo que você faz, é possível crescer. Pelo menos eu estou desfrutando disso. E queria falar um pouco disso. O Bruno, sou nascido no Rio de Janeiro, cidade do Rio, morava desde criancinha em Guarativa, um bairro na zona oeste da cidade do Rio. Lugar onde ficam as melhores praias, é importante destacar isso. Vim para São Paulo ao longo da carreira, vou falar um pouco disso. Estudei no ensino médio, fiz já técnico em informática ali junto com o médio. Estagiei numa empresa de tecnologia, foi onde eu me encantei e falei, bom, eu acho que é para aqui que eu vou. Eu trabalhei numa fábrica de software, foi meu primeiro estágio, 17 anos, e trabalhava numa equipe que na época chamava gerência de configuração, que era a equipe da fábrica que precisava garantir que os processos estavam sendo bem feitos, que os documentos estavam atualizados, e a minha função como estagiário era passar de mesa em mesa para revisar as documentações. Não podia ter nenhum papel fora da última versão. E era muito divertido fazer isso. Legal. E passei por várias camadas e comecei a trabalhar. O meu primeiro emprego foi numa empresa onde eu trabalhei num tipo de suporte ao usuário. E foi dali que eu comecei, de fato, a avançar na carreira. Trabalhava com suporte ao usuário, passei algum momento a liderar essa equipe e o primeiro e o segundo nível de atendimento, para mim, eram incríveis. Porque eu lidava com as pessoas. E, para mim, o grande problema da tecnologia é o técnico falar com as pessoas. É aí que as coisas se perdem, é aí que o problema surge. A gente não sabe quando a pessoa diz que tem um problema, o que é isso que está acontecendo. Então eu trabalhei por muitos anos nessa empresa e comecei a me desenvolver e buscar crescer na carreira nesse sentido. Como resolver o problema do cliente final. Como pegar o problema do cliente final e entender onde isso está. Seja na infraestrutura, seja no sistema, seja em qualquer lugar. Mais ou menos ali em 2016, eu comecei um direcionamento de uma transformação no meu foco. Eu saí dessa empresa que eu trabalhava no Rio de Janeiro, fui trabalhar numa empresa maior, num contexto muito maior. Foi quando eu acabei vindo para São Paulo, na verdade morei no interior por um tempo, onde eu comecei a lidar com um corporativismo muito mais real e sólido. Uma empresa que tinha regras muito específicas, que tinha um regimento interno muito complexo. E eu comecei a me ver, o Bruno, que lidava com as coisas de forma muito superficial, a entender também por que essa estrutura existe, por que esses processos existem, e me encantei pelo que na época chamava de governança de tecnologia. Comecei uma especialização na área, comecei a estudar muito, a gente vai falar sobre isso acho que mais para frente, mas eu me apaixonei pelo ITIL. Acho que ITIL pode ser aplicado em todo contexto.
Legal. E a questão da governança me chamou a atenção na época e isso me evoluiu para metodologias de gerenciamento de projetos. Fiz um MBA na área também de gerenciamento de projetos e comecei a galgar oportunidades para liderar times de tecnologia. Comecei fazendo isso com times de infraestrutura e quando eu vim para a empresa que eu estou até hoje, que é a RAP, né, comecei nela na época de Box Delivery, que foi uma startup recentemente comprada pelo RAP. Foi fundada em que ano, cara? A Box Delivery, se eu não me engano, foi fundada em 2017. O grande boom da Box foi infelizmente, pandemia, mas a empresa oferecia o serviço que todo mundo queria, alguém para entregar o seu pedido. Então, a empresa cresceu de forma meteórica na época, porque a maior necessidade até então era dos entregadores conseguirem entregar isso de forma coordenada. Então, a Box surfou uma onda triste, mas produtiva para esse segmento e para esse modo de trabalho. Que legal, hein, cara? Você passou por diversas camadas, né, de atendimento em tecnologia. Diversas né? camadas. E como que essa experiência te moldou, né? Fez essa abordagem atual de gestão, né, de pessoas hoje dentro da RAP? Acho que o que mais me ajudou a crescer foi aprender a lidar com o problema das pessoas e como transformar isso em algo útil. Legal. Um dos trabalhos que eu fiz logo que comecei a ter as minhas primeiras oportunidades de liderança era saber catalogar os problemas e buscar analisar as causas raízes. Eu lembro que eu criei um modelinho de gestão que eu chamei na época de PES. PES. Já jogou Pro Evolution Soccer? Opa, claro. Eu sou da época que Pro Evolution Soccer era muito melhor do que cara. FIFA. Hoje em dia ele parou, né? E quando você escolhe um jogador que você monta o seu time lá no Pro Evolution, você vê aquele gráfico de área determinando as suas melhores qualidades e aquilo trazia um valor final. Uhum. E quando você está trabalhando e você vê, por exemplo, não sei se você já tiver alguma experiência, você tem uma equipe de 10 pessoas, você tem o cara que é muito bom e você tem aquele cara que não faz nada. Mas já reparou que o gerente nunca sabe verificar quem é o que faz mais e quem é o que faz menos? E isso gera aquelas dores internas da equipe? Uhum. Cara, eu sofria muito com isso. Eu tenho o senso de justiça um pouco alterado. E eu queria criar uma forma de garantir que as pessoas fossem recompensadas de forma justa por aquilo que fazia. E eu comecei a buscar, dentro de indicadores e métricas, uma forma de garantir. Putz, como é que eu consigo diferenciar hard skill de soft skill, mas vendo se essa pessoa está sendo produtiva ou não? Para que aquele cara que fala bem, que não faz nada, sempre se destaque, enquanto aquele cara que não fala nada, mas faz tudo, faz todo sentido, continua fazendo a mesma coisa. E aí eu pensei no PES no jogo de futebol. Putz, o cara é muito bom, mas será que ele está na posição certa? Será que ele está fazendo certo? Será que ele está sendo aproveitado da forma certa? E dentro disso eu construí um processo que acabou me levando a algumas oportunidades ainda na época eu trabalhei na Raizen, foi lá que eu desenvolvi isso. Uhum. A Raizen tinha um programa interno chamado Agente de Mudança. Então você podia apresentar um projeto e a própria empresa te apoiava a desenvolver isso para aplicar na própria companhia. E ali eu consegui algum destaque e isso acabou me ajudando a crescer na carreira e eu acabei escolhendo seguir para esse caminho de metodologia, de gerenciamento e de estrutura para você conseguir de fato encontrar o problema, encontrar o acerto e potencializar o resultado das pessoas, podendo ajustar onde tem problema e melhorar aquilo que já é um potencialmente bom. Que legal, cara. Nossa. Hoje você, com a experiência que você tem, né, dessas empresas que você passou, e até mesmo na própria RAP, né, hoje. Quanto tempo você está na RAP? Estou na RAP, contando com box, 4 ou 5 anos. 5 anos, 4, 5 anos. Que conselho você dá para um profissional, né, que vê você hoje como diretor head de tecnologia na RAP, né? E hoje ele está lá numa cadeira de coordenação, tech lead. Que conselho você dá para esse cara chegar onde você chegou? Cara, o primeiro conselho é você entender se é isso mesmo que você quer. Liderar não é o único caminho de crescimento. E eu descobri isso enquanto eu fazia esse projeto que eu te comentei. Às vezes o cara ele vai ser excelente, ele tem que ter um espaço para crescimento, mas ele vai sempre seguir um contexto de especialidade. Então, se você quer crescer, primeiro, não adianta pensar que o cargo de gestão é crescimento, nem sempre. Eu, quando cheguei na Box, eu liderava a equipe e tinha diversos desenvolvedores sêniores que recebiam mais do que eu.
Então, não necessariamente crescer é liderar. Mas se você tem uma vocação e tem um desejo, cara, primeiro, se especializa, busca ferramentas para te levar a esse crescimento. E terceiro, se preocupa com as pessoas. Um líder que não se preocupa com as pessoas, ele nunca vai ser um bom líder. Por mais técnica, conhecimento, especialização, não importa. Liderar é saber lidar com pessoas e desejar que as pessoas cresçam e se desenvolvam. É observar, né, cara? E olhar para as pessoas de Sim. fato. Eu percebi uma vez que eu era realmente líder de uma grande companhia quando uma das pessoas do meu time, o pai, né, na verdade, faleceu. E uma das pessoas do meu time, enfim, faltou, né? E eu fui no enterro do pai. O cara me deu um abraço, cara. Ele falou, cara, não acredito que você está aqui. Então, sabe, você tentar participar, né? Não, obviamente não nesse sentido, mas é que não obrigatoriamente, mas eu fui porque eu queria, eu gostava de fato muito da pessoa, né? E ela nem imaginava isso, né? Então você como líder observar e dar oportunidade, como você falou, né? De saber reconhecer é muito importante, fazer esse papel, né? Sim, de liderança ali. E você é bastante conhecido por transformar dados, né? Em indicadores úteis, né? Sim. Conta um pouquinho aí pra gente, como que é isso, Tiburcio? Vou falar de novo do PES. Qual é a ideia, né? É sempre possível mensurar as coisas de todas as formas. Uhum. Existe o intangível, que é muito importante, e a gente sabe disso, a gente chama muito a gente divide o profissional em soft e hard skill. Mas existe um equilíbrio entre isso. E conforme você vai trabalhando com os dados e tentando entender aquilo que está acontecendo, você sempre consegue refinar aquilo que você está fazendo. Nem sempre... Por exemplo, hoje, uma das métricas principais da companhia na RAP é velocity. Cara, mas o que é velocity? Como é que eu defino o que é velocity? Como é que eu meço story points? Como é que eu garanto que isso está dando certo? É você procurar no detalhe, tentar achar o insight certo, de onde olhar, como olhar, buscar referências, buscar avaliações de todos os sentidos, buscar lá na ponta. Uma coisa que eu vejo muito, cara, a gente olha para a operação, eu tenho uma operação do cliente X. Quando eu olho os dados, está lindo, está maravilhoso. Cara, mas ninguém vai buscar um pouco do intangível para poder balancear esses dados. Eu já perguntei a opinião da minha operação, eu já perguntei a opinião do meu entregador, eu já perguntei a opinião do meu cliente para conseguir fazer uma média ponderada desse dado exato. Eu acho que é muito importante a gente conseguir sempre olhar para o todo e dar valor para o que você está olhando. Às vezes você tem um número ali que está absoluto. Putz, a minha operação está com SLA de 99%, está incrível. Mas às vezes o parceiro está quebrando. Uma avaliação errada, uma computação errada, ou então um entendimento errado de um dado que às vezes é genérico para 50 milhões de clientes, mas não vai funcionar para um específico. É um específico, né? Hoje a RAP é uma potência, né, cara? Sim, a RAP hoje ela está praticamente todos os países da América Latina. Ela lidera o mercado talvez nos principais países da América Latina. No Brasil a gente vem crescendo potencialmente, mas em nível de Latam, ela é uma empresa referência principalmente em infraestrutura, em como a gente trabalha com os projetos de tecnologia. O nosso CTO também ele é bem conhecido e famoso internacionalmente. Isso dá um gás, dá uma energia de saber que você está trabalhando num lugar que visa crescimento, que visa melhoria, que visa inovação. Isso é muito bom. Isso é gostoso. Vocês têm um produto lá que eu sou apaixonado e minha mulher mais ainda, assim. Cara, esse produto é o Turbo, né? É o Turbo, Rap Turbo. Que isso, cara. Como funciona esse negócio aí? Arrisco dizer que somos o único no mercado brasileiro que oferece esse tipo de produto. Eu acho que eu nunca vi ninguém oferecer. É muito bom. Eu lembro de uma vez... acho que não tem problema, eu congrego numa igreja aqui na Lapa, né? Uhum. E eu tava com um grupo de pessoas, eu falei, vamos fazer aqui o seguinte, se eu pedir chegar em menos de 10 minutos, quem paga a conta é vocês. e a Dark Store do Turbo é a duas quadras. Nem duas quadras, são duas casas da onde fica a nossa igreja. E aí deu 5 minutos, o produto chegou. Eu falei, esse é o Rap Turbo. Que orgulho, né? Que orgulho. Mas é Dark Stores? Eu achei que ficava tipo um motoqueiro em cada mercado esperando. Não, o Rap Turbo, ele é um e-commerce da própria Rap.
Certo. Então, as unidades de distribuição são como se fossem mercados da RAP. Então, toda a operação interna desse mercado é RAP. A gente tem os profissionais que a gente chama de pickers. E eles têm metas super agressivas, por exemplo, de montar sacolas para a saída dos entregadores. Então, por exemplo, o SLA médio de montagem de sacola de um produto dentro de uma Dark Store do Turbo é de 2 minutos. Nossa. Então, em 2 minutos o produto está pronto, embalado para sair. E o motoqueiro está lá na janelinha. O motoqueiro está lá na janelinha para pegar e levar. Entendi. E aí hoje, a gente tem todo um contexto, por exemplo, de dimensionamento de onde ficam as lojas versus o raio que a gente atende para garantir essa experiência que é incrível. Eu passei por algumas empresas, né? O Burger King, por exemplo, nós tínhamos as Ghost Kitchens, né? Que é as cozinhas, né? Escondidas igual a de vocês, né? As stores, né, de vocês. Isso é muito legal, é genial esse negócio, né, cara? E fica uma fila de motoqueiro lá esperando, com o aplicativo aberto, né? Na época de box, a gente, se eu não me engano, foi em 2023. Início de 2023. A gente lançou um rebranding do aplicativo do entregador. Com uma série de melhorias que a gente pegou dos insights dos próprios entregadores e tal. A box ela tem uma cultura, a gente tem um time que chama time de expansão. Ele existe até hoje no RAP. Que são ex-entregadores que a gente traz para um time avançado de rua para lidar com os entregadores em formatos de estratégia para clã. Genial. Às vezes a gente tem um clã específico para uma região, a gente tem operações dedicadas e a gente usa ex-entregadores que são absorvidos pela companhia para ajudar nesse processo de captação e de manutenção da frota. E várias vezes, eu hoje estou sem moto, mas eu sou motoqueiro. E aí eu pegava minha moto, ia com o aplicativo do entregador e parava na Dark. Eu usava muito uma Dark da Rua Augusta, do Burger King, que era muito pertinho do escritório, e eu fazia várias entregas para testar a experiência do aplicativo, aí sentava ele lá e aí, ninguém sabia quem eu era. Eu perguntava, como é que tá usando? Pô, esse aplicativo tá bom? Como é que tá? Tem tal e outra dificuldade. E numa dessas rondas, eu trouxe insights para sprint. Vamos ajustar isso, vamos ajustar aquilo. Acabei de ver aqui na rua. Vamos botar na esteira aí. Galera, olha que diferença absurda. A gente está com o Head de Tecnologia aqui da RAP. Você viu o que ele falou pra gente, né? Ele sentou na motoca e foi lá, usou o aplicativo dele, descobriu ali melhorias, né, de user experience ali do pessoal, dos motoqueiros, né? Para melhorar a experiência do cliente final. Então, daí de end-to-end ali. Olha que diferente, que legal o mindset de empresas como essa, né? Então, é isso que os grandes estão tentando fazer, né, de fato. É muito legal, cara. Muito, muito legal mesmo. Então, como que você define a qualidade, né, nos processos de tecnologia e que tipo de prática você implementa para garantir uma melhoria contínua? Assim, eu gosto de dizer que qualquer metodologia tem um resultado bom se bem aplicado. Por exemplo, hoje no RAP a gente usa o que a gente chama de Scrum-Ban. Um pouco de Scrum com um pouco de Kanban. Legal. A gente não tem assim, tantas dinâmicas como, por exemplo, uma empresa que aplica Scrum de cabo a rabo faz. Mas a gente garante ali as principais cerimônias, as principais métricas e funciona bem. Só que a gente tem que ser fiel àquilo que a gente está praticando. Por exemplo, às vezes eu entro em algumas plannings e a galera não quer metrificar tarefa, não quer criar subtarefa, não quer botar story point. Eu falei, pessoal, tem que fazer. Se você metrificar errado o teu story point e você entregar pouco, é você que não está crescendo no fim do dia. É isso aí. Então, garantir, vamos supor, se definimos que a métrica vai ser tal, que a metodologia vai ser tal, cara, vamos fazer. Outra coisa que eu penso muito, cara, sempre temos que ter um tempo razoável de experimentação. Quero mudar, o pessoal, o tipo de produto faz muito isso. Quero aplicar 50 coisas diferentes num prazo de 3 meses. Não. Decidiu fazer tal coisa, vamos ver se deu certo. Não deu, aí sim, vamos mudar. Mas a gente, pelo menos, sabe que não deu certo. Se você nunca tem uma metodologia clara, você não sabe para onde você está indo. Porque você não sabe como medir isso. Às vezes a estratégia é boa, mas você erra no tático. Às vezes o tático é bom, mas você erra na estratégia. Isso tem que estar muito bem alinhado. Desde o estratégico ao tático ao executor. Que legal. Como que é definido as prioridades lá dentro da RAP? Né? Porque são várias camadas, frentes de negócio, né? A RAP hoje é uma empresa que trabalha no formato de vertical. Então a gente divide as verticais nos principais business da empresa.
Aí, por exemplo, na RAP hoje, a gente tem alguns business principais. O Turbo, como a gente comentou. O Turbo ele é um sucesso em toda a Latam. A gente tem Retail, que é toda a parte de mercado, pet, farmácia, essas entregas de muito maior volume. A gente tem restaurante, a gente tem cargo, que é a parte de logística. Então, todo trimestre a gente senta, a gente tem um plano anual macro, e todo trimestre a gente senta para discutir custo e incrementação. Então, se eu tenho melhora em custo ou redução de custo, mais incremento de orders, a gente vai ponderando isso, aí o tipo de business apresenta os seus cases, e aí o tipo de produto tech pondera com velocidade para entregar versus relevância. E assim a gente vai alinhando trimestralmente. Relevância e ROI, provavelmente, né? Sim. Legal. Que aí geralmente é incremento de orders versus revenue. Revenue. Já, nem sei, vou fazer uma pergunta que talvez possa ser meio besta, assim. Já chegou no break-even a RAP ainda? No Tá break-even já foi, hoje a gente, nosso EBITDA é super positivo. Ajustado? A gente está trabalhando agora num foco isso está divulgado inclusive nas redes sociais e tudo mais, não é um segredo. Os fundadores da RAP estão trabalhando para o IPO. Ah, legal. Então agora toda a parte de revisão de eficiência da companhia é focada em se preparar para o IPO. Que legal, hein? Eu vou comprar essas ações aí, com certeza, cara. Legal Vai dar demais, bom. né? Com tudo crescendo, não tem como não dar bom. E você tá boneco, né? Vai ficar milionário, né, cara? Deus quiser. Se Deus quiser. É isso aí, cara. Que legal. Você mencionou a importância da gente potencializar pessoas, né? E quais são as estratégias que você usa no dia a dia lá na RAP? Uma coisa que eu achei muito legal desde que eu me tornei RAP é como eles têm uma cultura forte. A gente tem um segmento que eles chamam de virtudes RAP. E todo o mecanismo de avaliação, todo o mecanismo de performance da companhia é amarrado às virtudes da RAP. Então, eu acho que a grande missão de potencializar pessoas é você ter uma cultura forte, uma cultura clara e que haja uma visão de caminho de crescimento clara também. A pior coisa que tem é a pessoa não saber se está e como crescer. Então, quando você mostra um caminho bem definido e tem uma política, que pode ser uma política às vezes até agressiva, mas se é claro para a pessoa o sentimento de justiça, putz, eu estou fazendo algo e eu estou sendo recompensado de forma correta por isso, eu acho que isso já é um passo muito importante para a chance de crescimento dessa pessoa. E o outro é o feedback e a participação da gestão. Eu não cheguei a publicar isso, porque não ficou nem pronto, mas eu estava fazendo um curso, que foi a minha pós-graduação em gerenciamento de projetos, e o título da minha tese era Analistas analisam e gestores gerem. Então, a obrigação do gestor é garantir também que a sua equipe está crescendo. Então, o acompanhamento a nível pessoal, seja com PDI, seja com algo que você aplique para o teu time crescer, a importância do gestor é garantir que o time dele está crescendo. Tanto em resultado quanto em qualidade de equipe. Que legal, hein, cara? E lá é correria? Lá é correria. O dia inteiro assim, vamos lá, energia. E que é difícil você ter pessoas com essa energia, né? E Vamos eu estou me adaptando ainda no horário Colômbia, né? Todo o meu time hoje, assim, 90% do meu time é colombiano. Nossa. Então eu trabalho hoje, normalmente, de 10 às 8, que é a hora que a coisa está rodando. Mas é correria. Mas não é uma correria ruim, por assim dizer. Eu já trabalhei em lugares que eu trabalhava o dia inteiro até meia-noite, e era horrível. Mas ali, pelo menos, você vê a coisa acontecendo. Isso é gostoso, eu acho que isso tem o seu valor. Eu já trabalhei em empresas que você tinha um gosto de estar ali, de querer fazer. Você não via a hora passar, né, cara? Exatamente. Isso é bem gostoso. E quais foram os principais desafios que você enfrentou na gestão de uma equipe de tecnologia? E como que você superou esse desafio, assim? Traz um exemplo pra gente. Cara, quando eu cheguei na Box, foi muito desafiador. Box, só pra galera entender, Box Delivery. Foi a empresa comprada pela RAP, né? Exatamente. Que era uma startup de tecnologia
crescendo de forma louca e a equipe se organizando, tentando se organizar. Tipo assim, ela cresceu mais rápido do que os seus processos podiam se organizar. Isso acontece hoje muito em startup. E quando eu cheguei na equipe de tecnologia, na verdade eu cheguei como Product Owner de um dos produtos. Eu entrei para a companhia para uma vaga como essa. E eu sempre fui muito criterioso com organização, muito criterioso com qualidade, e isso foi me dando espaço e abertura. Só que isso gera também, cara, pessoas são pessoas, gera ciúme, competição, e você ganhar e conquistar pessoas que não gostam de você por qualquer motivo que seja, sem desistir delas, sem querer, tipo, tirá-las da sua frente, porque esse é o grande desafio. É muito fácil você querer chegar e tipo, derrubar todo mundo que te atrapalha. Mas geralmente pessoas que te atrapalham têm potencial para te ajudar. E eu passei muito por isso na box. Tinham pessoas que nitidamente não gostavam de mim, mas que hoje são grandes parceiros de equipe, grandes parceiros de trabalho. Tipo assim, passou, não é aquela coisa, tive que aceitar ele. Não. Pessoas que se consideravam rivais se tornaram amigos. De uma forma leve, de uma forma produtiva. Eles me ajudaram a crescer, eu ajudei eles a crescer e hoje a gente continua avançando. É um casamento, né, cara? Quase Você tem que isso, entender, quase né, isso. como funciona. Exatamente. Ninguém é igual a ninguém, né? Eu falo muito sobre isso, assim. E as pessoas sabem, né, que quem tá ali trabalhando, que quem tá ali se dedicando, se esforçando, né, cara? Assim, tem uma frase que eu gosto muito que é os sabedores saberão, né? As pessoas sabem, né, quem tá ali, né, se esforçando. E chega uma hora que fala, cara, peraí, né? Empatia, enfim. Legal, cara. Que tipo de cultura organizacional você acredita, né? De lidar. Você falou bastante sobre dar oportunidade, uma cultura, né, skin the game, né? Pele em jogo ali de fazer as coisas acontecer, né? Que de fato você acha que ter essa cultura motiva uma equipe de alta performance? Eu gosto sempre de organogramas muito claros. Eu acho que tudo que é obscuro gera desânimo. Se você não sabe para quem... Eu já trabalhei em lugares assim. Equipe dividida, por exemplo, por senioridade, mas não por hierarquia clara. E não por causa da necessidade da hierarquia, mas porque você não dá claridade de para onde você tem que ir. Às vezes eu tenho assim, 30 pessoas no time, mas quem responde para quem? Qual é a estrutura? E aí o que isso acaba gerando? Um pseudo-canibalismo, que é todo mundo tentando derrubar todo mundo para se tornar o líder da matilha. Horrível. Horrível. Quando você dá claridade, você mostra para as pessoas o caminho que elas têm que seguir. E aí quando você dá as ferramentas para que elas cresçam sozinha, sem medo de ter que prejudicar o amiguinho do lado, isso gera uma conexão. Você bota todo mundo para o mesmo caminho. E aí é mais fácil de andar para frente. Eu gosto de ter estruturas claras, de ter equipes claras, squads bem definidos, você segmentar a senioridade, você segmentar lideranças, você fortalecer as lideranças e também você dar espaço para a comunicação. Eu gosto de ser aquela pessoa que escuta sobre tudo. As pessoas não têm medo de vir falar comigo. Eu nunca vou criar um cenário de acariação ou de caos. Tipo, eu já tive N casos de pessoas me procurarem, fulano tá fazendo isso, ou, tipo, mas que as pessoas tenham liberdade de vir falar comigo. Isso vai ser resolvido. Legal. Pode não ser resolvido no mesmo momento, pode ser resolvido, não ser resolvido da forma que as pessoas querem que seja. Sim. Mas a ideia é fazer com que todo mundo olhe para o alvo certo, entenda quais são as metas, entenda quais são as métricas de recompensação, para que elas cresçam e tenham oportunidade de se desenvolver. É isso aí. Legal, cara. Esse é o papel de fato do líder, né? Vem cá, deixa eu escutar, deixa eu entender, vamos ponderar, né? Escutar as duas frentes, né? Enfim, para tomar de fato uma decisão e de como ajudar o time, né? Isso é legal demais, cara. Olhando muito para inovação, criatividade, né? O setor de tecnologia ele é muito dinâmico, né? Como que você se estimula, né? Como que você promove a inovação, a criatividade dentro dos teus times, assim? Cara, eu sempre tento trabalhar com políticas de incentivo a estudo, inclusive disponibilizar isso para a minha equipe. A RAP, por exemplo, ela tem parceria com cursos, eu acho isso muito legal.
é uma empresa que pensa muito para frente, é uma empresa que investe nos colaboradores. Cobra muito, mas investe muito. Foi o que eu te comentei. A gente trabalha muito, mas a gente trabalha porque quer e deseja crescer com a companhia. Então isso é muito claro. Então todas as equipes, inclusive de tecnologia, têm pacotes para cursos, pacotes para certificação, dependendo do caso. Os líderes têm essa flexibilidade de procurar isso e tentar distribuir isso de uma forma coerente para que eles entendem que estão em posição que merecem, em posição que vai trazer colaboração. Então isso tem muito disponível na empresa onde eu trabalho. Eu não encontrei isso em todas as empresas em que eu estava. Apesar de ter conseguido algumas coisas, apresentando cases, apresentando ideias, apresentando propostas, mas hoje a RAP já tem isso no seu core business. E que você entra para a RAP, você tem isso, você pode correr atrás de determinadas coisas, você pode apresentar isso para o seu gestor, mostrar o seu crescimento. Eu acho isso legal. Galera, se você tem um problema na tua empresa, se você tem algum pain point, entre em contato com o pessoal da Land IT, landtech.com.br. A gente consegue fazer um assessment na tua empresa, entender o teu problema sem custo nenhum. Em cima desse assessment, desse projeto, cria uma concepção de produto, mostra para você como que você vai resolver o seu problema, mostra o quanto de eficiência eu vou trazer para você dentro desse assessment que a gente está fazendo. E aí, se você quiser, a gente ainda cria teu business case para você pedir budget, angariar budget com o teu CFO para a gente construir a 4 mãos, tá? Então, entre em contato com o nosso time comercial, landtech.com.br, tá? Ô Tiburcio, um ponto. A RAP é uma empresa política? É difícil, cara, Por exemplo, né? Você comentou de uma empresa que você passou... Tá, antes da RAP, uma bem grande que você comentou. Raizen. Eu sei que é uma empresa muito grande, grandes empresas, né? Eu passei por várias grandes empresas. Eu quero trazer uma feature nova, eu tenho que alinhar com 10 pessoas. Não passo, alinha com 10 pessoas. Não passo, alinha com 10 pessoas. Ali não, ali você bateu que vai ser aquela feature, né, para entrar na esteira, na sprint. É só fazer ou não? De fato precisa validar, vou subir. Como que é no dia a dia? Então, para mim, foi inclusive um pouco assustador, talvez seja essa palavra. Logo que eu cheguei na RAP e comecei a entender os seus processos. Porque eu liderava tecnologia na Box Delivery, de fato, eu fui à rua, eu levantei alguns requisitos, cheguei no escritório e falei, vamos colocar isso na próxima sprint. Eu tinha essa liberdade, eu tinha essa autonomia. Hoje na RAP não funciona assim. Mas também eu não vejo isso como um problema. Sim. Eu vejo isso como composição do tamanho que a companhia tem hoje. Então, a gente tem lá um cenário que a gente divide em... Eu não lembro agora. Mas a gente tem 50% de inovação, de coisas amarradas ao processo business. Ah, isso é legal. Então, 50% do meu capacity tem que estar voltada para aquilo que faz sentido a companhia fazer. Coisas novas. Coisas novas ou não, mas relacionadas ao desenvolvimento do produto. Ok. Então, 50% do meu espaço Capacity. que eu tenho, meu capacity, está focado em executar as grandes metas do quarter ou do ano, ou os projetos que estão amarrados ao nível de business. OKR? Ou não? Sim, a gente usa OKR não tanto nesse tipo de acompanhamento, mas a gente tem um time de delivery manager que acompanha todas as entregas macro da companhia. Certo. E a gente vai medindo os avanços dos entregáveis versus os resultados que estão sendo alcançados de forma financeira ou de redução financeira, mas olhando para o impacto disso. Então eu tenho 30% para manutenção do sistema, então eu tenho que garantir que a minha infraestrutura, todo o meu legado funcione e cresça com a companhia, e eu tenho 20% para apostas e bugs. Então, eu tenho que usar o meu 20% de espaço para corrigir qualquer tipo de débito técnico que apareça e para apostar em coisas novas. Então, às vezes eu faço uma POC de alguma coisa, eu crio um projeto piloto para poder provar um conceito, mas eu só vou trazer isso para o core da companhia com o conceito provado, com um impacto claro e considerável para que a companhia aposte para que a gente execute isso ao longo de um quarto, por exemplo.
Eu nunca vou trazer um projeto grande apostando no resultado, porque eu acho que funciona sem ter um embasamento, um business case claro de que aquilo tem grande chance de dar certo. Então, 50% para BBF, né? Que é o básico bem feito ali, coisas Sim. que de fato. 20% para débitos técnicos ou inovação. É E isso? 30% para manutenção. Manutenção. O que é manutenção e bugs? Como que é escalabilidade? Manutenção O que é, vamos supor, vou citar da minha área, eu tenho 3 principais plataformas. Eu tenho o meu serviço de integração, é? Ok. eu tenho o portal do parceiro e o portal interno de operação. Ok. Então, coisas novas ou melhorias vão acontecendo dentro dessas 3 principais ferramentas. Isso sempre vai existir. Essas ferramentas vão melhorar e se desenvolver ad eterno, a não ser que eu decida descontinuar uma dessas plataformas. Então eu tenho 30% do meu espaço de capacity para ir melhorando essas ferramentas. Segundo, mapeamento de requisitos de produto, definição de prioridade, entender o que a operação precisa de mais ou precisa de menos. Então eu vou melhorando essas plataformas. 50% está amarrado à estratégia macro da companhia, as principais iniciativas que a companhia aposta para crescimento. Certo. E isso pode envolver o portal, isso pode envolver a minha API de integração, mas ela vai ser definida a nível executivo, depois desdobrada para produto e depois desdobrada para tech. Então, depois que você passa por esse filtro, você cria as principais iniciativas da companhia para aquele quarto. Então, 50% do que eu vou fazer é amarrado à diretriz da companhia. 30% do que eu vou fazer é evoluindo aquilo que eu já tenho e eu preciso manter funcionando. E 20% é correção de possíveis problemas e espaço para uma aposta. Putz, eu quero fazer... A gente está com um projeto piloto agora na minha vertical, que é integrar pedidos de origem de WhatsApp. É uma coisa que isso tem um espaço absurdo no Brasil. O potencial de incrementação de ordens é surreal, mas é um business muito difícil de provar conceito. A gente tem concorrentes grandes, inclusive, que tentam fazer e não tem resultados tão relevantes. Sim. E a gente está fazendo uma POC que vai provar ou não o conceito, para que a gente venha com isso com muito mais força no próximo quarto. É que é difícil trabalhar com as APIs da Meta, né? A gente tem um projeto interno rolando aqui na Lend, é muito caro. O pessoal da Meta, tá muito caro isso aí. Tá? É bom demais, a gente ama, mas é muito caro. Às vezes inviabiliza o projeto, cara. Existem alguns caminhos, mas do nosso lado a gente consegue fazer até inclusive um repasse desse valor, né? Ao longo da venda, mas ainda assim não é um projeto simples. A gente pegou um projeto grande para fazer de notificar clientes com newsletter, né? Minha newsletter, né? De notificar o cliente final sobre uma promoção naquele momento, enfim, e mandar o push via WhatsApp, ele recebe a promoção, ele clica e consegue acessar e fazer a compra, enfim. Cara, mas é muito caro. É muito caro, porque a base do cliente era milhões de pessoas, né? E ele quer fazer isso diariamente. Cara, assim, ficou milhões e milhões. Inviabiliza o projeto, né? Dá para fazer umas gambiarras absurdas? Dá, mas, cara, não sei se faz sentido ter tanto trabalho e problema, né? Então, se vocês conseguirem isso, né, e repassar também dá, né, faz sentido. É um modelo mais tranquilo para RAP, né? É bem legal, né? E dentro do nosso conceito, a maioria das mensagens vão vir ativas da parte do cliente, né? Então a gente não tem esse custo. Esse custo, né? A gente, óbvio, aí quando você atrai esse público, você começa a ter os custos, por exemplo, eu quero fazer ações de marketing, eu quero fazer sim. triggers de CRM, coisas assim, e aí isso vai sendo ponderado no custo do projeto. Mas o grosso para o POC vem a partir do cliente final. Esse restante do projeto que você comentou, ele vai comendo a margem, né, do projeto em si depois, né? Mas a prova de conceito está enquanto a gente vai ter penetração no mercado. Sem penetração no mercado, não vai sentido gastar todo o resto do dinheiro, entendeu? Entendi. E qual que é a sua abordagem em relação a feedbacks ou a comunicação dentro da equipe? Como que você acompanha teu time? Você tem um one-to-one semanal, quinzenal? Como que são os reportes? Como que você acompanha? Eu gosto da ideia do one-on-one.
né? Eu tenho ali mais ou menos entre semanal e quinzenal one-on-ones com todos os meus reportes diretos. Eu gosto de uma reunião de status simples semanal com todo mundo, que é entrar e falar o que está acontecendo. Eu acho que acaba sendo mais produtiva do que a gente ir para 15 minutos para falar às vezes a mesma coisa. Eu acho que a proximidade pessoal dentro de uma camada direta de liderança, principalmente no cenário estratégico, é importante. Não tem como a gente tomar decisões tão difíceis, tipo, sem conhecer pelo menos um pouco com quem você está trabalhando. Pode ser até uma opinião questionável, mas nas camadas de tático para executivo, você precisa ter proximidade de com quem você trabalha. Você não pode lidar com alguém se você não confia nela. Então, isso acontece como? Desenvolvendo relação. E a relação não vai ser desenvolvida no one-on-one. O one-on-one ele é consequência de uma interação entre o líder e o liderado. E isso funciona bem num cenário talvez mais operacional. Mas, para mim, no executivo, ali, a nível estratégico, você precisa de uma proximidade um pouco maior do que isso. Você precisa conquistar a confiança e a pessoa precisa conquistar a sua confiança. Que são decisões que custam muito caro. Um erro de comunicação custa muito caro. Um alinhamento mal feito custa muito caro. O impacto é muito violento. Então você precisa trazer essas pessoas mais para perto. Mas eu gosto do one-on-one, eu gosto de metas bem definidas, eu gosto de OKR para a equipe, eu gosto de OKR individual. A RAP ela faz muito isso. Inclusive existe um sistema de gestão da companhia que já entrega tudo isso. E isso é bom porque assim, a pessoa sabe quando ela vai crescer e quando ela não vai. Se ela for mal naquele trimestre, ela não vai ter expectativa nem de remuneração. Então isso gera um sentimento de justiça. Pelo menos eu sinto assim. Putz, se eu não bati nenhuma das minhas metas, não tem essa de pedir aumento, não tem essa de desejar. Cara, não deu certo esse trimestre, vamos pro próximo. Se as coisas melhorarem, automaticamente alguma coisa você sabe que vai acontecer. E aí você só lida com se aquilo que você espera que aconteça vai ser equivalente ou não à sua expectativa. Legal. Mas a empresa ela já te conduz para um cenário de reduzir a falsa expectativa para qualquer coisa. Eu acho isso importante. Muito legal, cara. Muito legal. E quais tendências você vê para o futuro da RAP? Assim, features novas? Você comentou do WhatsApp. Você pode falar? Não sei. O que Eu acho que como a gente está num processo de aposta ainda, não tem muito o que comentar. A gente está experimentando o mercado. Inclusive não só no Brasil, usando países menores onde a gente tem bastante abrangência para coletar dados. É um projeto que tem um potencial surreal. Então a gente está muito no início para conseguir trazer um insight mais profundo. Mas em nível de tecnologia, por exemplo, gestão de equipes, a gente já vem implementando algumas soluções de IA dentro do nosso cenário de desenvolvimento. A própria implementação do Copilot dentro da realidade dos desenvolvedores é uma coisa nova e está sendo experimentado. A gente não sabe se vai ser uma adoção, mas a gente tem uma expectativa aí de aumento de produção de 10% a 15% no dia a dia de um desenvolvedor. Isso quando você olha para uma malha de mais de 500 desenvolvedores de uma equipe, sim. O resultado já é expressivo demais, é uma economia de grana enorme. Então, eu acho que não tem como não dizer que a IA ela é uma grande ferramenta para inovação em todos os sentidos. Eu fico reparando, cara, eu uso alguma IA pelo menos uma vez no dia, se bobear, para fazer uma revisão, para fazer uma consulta, para tirar uma dúvida, para ver se o que eu estou pensando está certo mesmo. Isso vai se tornando cada dia mais recorrente na vida de todo profissional, não só do de tecnologia, mas principalmente do de tecnologia, né? E quando você consegue aplicar isso para otimizar processos, para reduzir custos, para trazer eficiência, não tem por que não usar. Se não usar é preconceito. Se não usar é preconceito, cara, porque tá muito fácil, tá legal. É assertivo na maioria das vezes, né, cara? É bastante assertivo. Legal, acho que a gente falou mais de 40 minutos. A hora voou aqui. É muito legal esse bate-papo. Que dica aqui que você quer falar pra galera de casa? Que mensagem você quer deixar? Ou do Tiburcio ou da RAP? Fala aí, manda uma mensagem pra galera. A mensagem da RAP, use o turbo. Cara, porque o bagulho é bom. Não tem legal, como dizer, né, cara? É bom demais. Cara, lá em casa eu peço
e já vou descendo. Vai chegar. É surreal. Mas como dica do Bruno, por assim dizer, é assim, cara, primeiro, você tem que acreditar no seu trabalho. Você não pode se menosprezar, mas apostar naquilo que você sabe que é o seu talento. Nunca busque aquilo que não faz sentido para você também só por dinheiro, porque você também não vai chegar a lugar nenhum. Legal. Você vai se cansar muito rápido. Mas assim, se você fizer um bom trabalho, souber dar visibilidade ao seu trabalho, e as pessoas não falam muito sobre isso. A gente não tem que ser soberbo, a gente não tem que derrubar ninguém, mas quem faz um bom trabalho... É reconhecido. E saber evidenciar faz parte de fazer um bom trabalho. Porque um trabalho que não é evidenciado acaba não sendo um bom trabalho, porque ele não vai ser aproveitado. Então faça um bom trabalho, aprenda a evidenciar o bom trabalho, estude e não desista. Cara, você falou, acho que uma coisa muito legal, né? Evidenciar. Porque tem muita gente boa que faz, mas não evidencia. Quem deveria saber, às vezes, talvez não sabe, né? E tá ali uma boa ideia, né? Tá um negócio ali que o cara fez e não sabe. No dia a dia, na correria, não é lembrado, né? Vou usar isso de forma filosófica. Vou citar um versículo que eu sou evangélico, então eu tenho essa... Tudo na minha vida acaba sendo pautada por esse tipo de filosofia. Existe um versículo que fala: uma candeia não é usada para ficar debaixo da mesa. Ela tem que ser colocada no alto. Então, se você faz um bom trabalho, mas não mostra isso, uma parte do seu trabalho não está sendo bem feita. É isso aí. Então, fazer, evidenciar e ver o resultado. Legal. Eu me sinto, galera, honrado aqui por trazer tantas cabeças pensantes aqui, de tanta galera boa, porque toda vez eu aprendo alguma coisa legal, assim, ou é uma frase, ou é um pensamento que de fato somam bastante, né? E vocês que acompanham a gente aí, com certeza também. Né? Tipo, só agradeço de verdade Eu que por agradeço. você ter vindo, Muito bom. cara. Muito legal, Foi top. muito rápido, né? Você fala super bem, cara, tranquilaço. Obrigado. Parabéns. Eu sou um heavy user da brand Rap, minha mulher mais ainda do Turbo. Outro dia eu tava tomando banho, vai lá comprar leite condensado, você não pediu pra fazer pudim? Eu falei, já vou na padaria, já vou. Aí eu, sei lá, dei uma enrolada lá, eu desci, esqueci, falei, vou lá, tô indo na padaria, já pedi, já tá aqui. Falei, como assim? Por que você foi? Tá chovendo? Não, eu pedi o Turbo da Rap. Falei, nossa, que negócio maravilhoso, né, cara? E é isso, assim. Então... Galera, se inscrevam aí no canal, né? Compartilhem o vídeo, né? Ontem estava o CTO da Reclame aqui, hoje o Tiburcio, né? Amanhã o pessoal da CIMED vem aqui, uma baita brand também, tem vários outros vice-presidentes, CTOs, diretores para virem aqui também, tá? Consulte o nosso time de tecnologia, a gente consegue alocar recursos para vocês, arquiteto, dev, desenvolvedor, SRE, pessoal de infraestrutura, você que tem uma startup nova, CNPJ novo, eu consigo liberar para você mais de 2 milhões de reais em crédito para você usar no seu cloud. E você consegue alavancar a tua startup. Então, contate nosso time, tá? Tem um time muito bom aqui que consegue te ajudar, tá bom? Se inscreve aí, segue o Bruno, baita profissional. Obrigado, cara. Conta com a gente. Cara, eu agradeço. Valeu, Tempo Bruno. top aqui. Muito bom. Tchau, pessoal. Valeu.